Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Correio Rural, a revista diária do agro. Hoje é sábado, 6 de dezembro de 2025. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. Nosso programa tem Jefferson Gomes na mesa de áudio, a central técnica, sob responsabilidade de Rafael Valdez, Luciano Vargas e Cleiton Lopes. A coordenação de central é de Guilherme Silveira, a gerência de jornalismo e esportes de Rafael Sequim, a direção geral é de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. E abrimos o programa deste sábado com o boletim informativo semanal da Emater, com Matheus de Oliveira. Muito bom dia, Matheus. Bom dia, Sandro e Guaibeiros. Está começando o informativo da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul, com a apresentação de Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Na região administrativa da Emater Ascar de Caxias do Sul, especialmente em Nova Petrópolis e municípios próximos, praticamente não choveu e as temperaturas passaram dos 30 graus. Mesmo assim, isso não prejudicou a produção de morango. O volume colhido aumentou em relação à semana anterior e as vendas seguem normais. Começam a aparecer casos de moscas da asa manchada em muitas lavouras, exigindo a atenção dos produtores. Em áreas mais quentes também foram observados casos de mosca do figo, geralmente associada à mosca da asa manchada. Os preços pagos aos produtores caíram. Nas vendas para ceasas, intermediários e mercados, o valor variou entre R$ 12 e R$ 20 por quilo. Já na venda direta ao consumidor, ficou entre R$ 18 e R$ 30 por quilo. Na região da Emater Ascar de Pelotas, a cultura do morango segue em plena produção, com frutos de excelente qualidade, coloração, sabor e calibre. As plantas seguem com boa floração, indicando aumento de produção nas próximas semanas. As lavouras apresentam boa sanidade, com poucos registros de doenças e pragas. Há casos pontuais de tripes que são monitorados com uso de cartões atrativos e controle. Os preços seguem estáveis entre R$ 15 e R$ 40 por quilo, conforme a qualidade. Bem, Sandro e Guaibeiros, por hoje é isso, nós vamos ficando por aqui. Mas no sábado que vem tem mais informativo da Emater. Um bom final de semana a todos que nos acompanharam e até lá! Muito obrigado, Matheus. Hora agora dos destaques do Caderno Rural do jornal Correio do Povo, que circula neste fim de semana com a colega jornalista e editora Karina Raif. Bom dia, Karina. Olá, Sandro e ouvintes da Guaíba. No Correio Rural dessa semana, nós trouxemos a história de jovens da geração Z em atividades rurais no estado. São pessoas de até cerca de 27 anos que trabalham no campo. Para os pesquisadores da área de juventudes que nós entrevistamos, essa geração tem um potencial enorme, porque o conhecimento de novas tecnologias e o maior acesso à educação agrega muito para o setor. Esses jovens também têm mais possibilidades de áreas de trabalho do que os seus pais e avós tiveram no passado, mas ainda enfrentam muitos desafios. E é disso que a gente trata no caderno, que estará nas bancas neste final de semana. Quem quiser saber mais pode conferir no impresso ou também no site do Correio do Povo. Até a próxima! Muito obrigado, Karina, um bom fim de semana. E agora o assunto aqui no programa é viticultura, pois o preço mínimo da uva
foi reajustado para o produtor a R$ 1,80 o quilo. O repórter Eduardo Souza traz a informação. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Sandro. A partir de 1º de janeiro de 2026, o preço mínimo da uva industrial terá um reajuste de 6,5% sobre o praticado neste ano. O novo valor para o produto da safra 2026 passa a ser de R$ 1,80 nos estados das regiões Sul, Sudeste e Nordeste e tem validade até 31 de dezembro do próximo ano. A elevação acompanha o aumento nos custos de produção da uva industrial. De acordo com os levantamentos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a valorização do preço mínimo acompanha a alta dos custos variáveis de produção da fruta e os coeficientes técnicos que participam deste custo e que tiveram maiores participações no custo total foram os fertilizantes, com 6,2%, tratores e colheitadeiras, com 11,8%, agrotóxicos, com 13,4% e mão de obra, com 21,2%. O novo valor possibilita o viticultor arcar, ao menos, com os custos variáveis da produção, incentivando a permanência na atividade produtiva. Os preços são definidos antes do início da safra para garantir uma remuneração mínima aos produtores, além de nortear o agricultor quanto à decisão do plantio e sinalizar o comprometimento do governo federal em adquirir ou subvencionar produtos agrícolas caso seus preços de mercado encontrem-se abaixo do estabelecido. O preço, fixado pelo Conselho Monetário Nacional de acordo com a proposta enviada pela Conab para o Ministério da Agricultura e Pecuária, foi publicado no Diário Oficial da União. Da redação, Eduardo Souza para Guaíba, Correio Rural. Bom fim de semana. Muito obrigado, Eduardo. E o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, realiza até amanhã domingo, em Brasília, capital federal, o terceiro e último encontro da 6ª edição do Programa de Desenvolvimento de Lideranças, o CNA Jovem. O encontro começou ontem e reúne 62 participantes de todo o país para 3 dias de atividades, trocas e formação voltadas ao fortalecimento de jovens lideranças do agro. Segundo a diretora de Educação Profissional do Senar, Fabiola Bom Tempo, pela primeira vez os jovens desenvolveram seus desafios a partir de pautas estratégicas nacionais, como regularização fundiária, logística, cadeias produtivas e outras demandas consideradas essenciais para o setor primário. Além de avaliar as soluções desenvolvidas, o programa pretende identificar quais competências foram fortalecidas pelos participantes ao longo da jornada, iniciada no mês de fevereiro. Neste sábado, o foco estará no painel de apresentações e amanhã à tarde o Senar vai divulgar os 10 destaques desta edição. Os premiados vão participar de uma missão técnica pelo país, com visitas a propriedades e instituições nas 5 regiões brasileiras, proporcionando uma imersão na diversidade da produção agropecuária nacional. O grupo deve embarcar para a viagem no primeiro semestre de 2026. Bom, no programa a gente vai falar agora de uma atividade que aconteceu na última semana nos municípios de Alegrete e Uruguaiana, que receberam servidores da Secretaria da Agricultura do Estado e também equipe de pesquisadores e professores para falar sobre a hidatidose, não é? Então foram atividades lúdicas de conscientização sobre essa doença que é parasitária, que atinge cães e também, atenção, pode acometer os humanos. E as atividades aconteceram em escolas rurais, foram mais de 800 estudantes que participaram. E a gente vai saber um pouco mais, então, das características desta patologia, o porquê, não é, dessa ação, quem se envolveu e, claro, obviamente, como prevenir, então, a hidatidose. Para tal, está na ponta da linha para participar com a gente no programa a médica veterinária e pesquisadora Rovane Doyle, que é do Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Saúde Animal, Desidério Finamoro, o nosso IPVDF. Cara, Rovane, seja bem-vinda aqui à programação da Rádio Guaíba. Oi, tudo bem, Sandro? Um prazer estar com vocês. Satisfação é toda nossa. Bom, foram quase mais de 800 estudantes
e que trataram de um tema que é muito pertinente, principalmente naquela região, acredito que seja uma das áreas de maior incidência da hidatidose aqui no estado, não é? Exatamente. Foi meio que uma força-tarefa, né, que foi construída, né, em conjunto, principalmente com a universidade de lá, né, da Unipampa, de Uruguaiana, e também um trabalho feito junto com a Fiocruz do Rio de Janeiro. Fundação né? Oswaldo Cruz, Então, claro. Exatamente. Na Fiocruz existe, né, um laboratório de referência em hidatidose, né, referência nacional em hidatidose, e eles fazem muito esse trabalho, principalmente com crianças. Claro. Né? Então se juntaram duas equipes, né, a equipe da Fiocruz, que faria a parte com as crianças de 1ª a 4ª série, com atividades bastante lúdicas, assim, jogos, jogo da memória. Claro que tinha toda uma conversa antes com eles, explicando sobre a doença, né, explicando o ciclo, e depois esses jogos tinha cartilhazinhas de pintura, né, várias atividades que eles faziam, e também a visualização do parasita no microscópio, né, eles tinham modelos didáticos também para mostrar. Tá. E a outra equipe, concomitantemente, pegava, né, os alunos do Fundamental 2, que seria do 5º ao 9º ano. E aí era feita uma palestra um pouco mais, né, no linguajar um pouco mais adequado para a idade deles, né, e enfatizando bastante, né, as formas de prevenção, não só da hidatidose, de outras da importância para eles, mas fixando principalmente na hidatidose, que é muito importante naquela região, né. Perfeito. Essa doença, como ela tem uma característica do ciclo, né, que envolve cães e ovinos, principalmente, e ali uma região de produção de ovinos, né, de consumo caseiro, né, de ovelhas, então por isso a importância. E claro, né, cada atividade na escola separava a escola inteira, porque eram escolas, né, de nível fundamental, e todos os alunos eram direcionados para essas atividades, né. Foi um trabalho muito bonito, muito interessante, foi muito bom ter participado dele. Ah, excelente. Vamos falar um pouco então da hidatidose. Ela também é conhecida por equinococose, não é? Exato, é um nome meio estranho, né? Mas é o termo mais correto cientificamente. Tá. Né? Porque ela é causada por um parasita que se chama Echinococcus granulosos. É um verme, não é? Por isso que ela se chama. Isso, ele é da família das tênias. Das tênias, da teníase, né? Tá. Isso. Só que a tênia da teníase, aquela que a gente conhece, né? Do porco, do boi, etc. Ela é um verme muito grande que mora no intestino do ser humano. Perfeito. Né? Então, o porco e o boi fazem o que a gente chama de... Eles são hospedeiros intermediários. Então, eles são intermediários. Eles têm a fase larval dessa doença. É a parte do meio do ciclo. Tá. No caso da hidatidose, quem habita, né, aonde a tênia mora, é no intestino do cão. Então, os cachorros são os que a gente chama de hospedeiro definitivo. Eles têm a tênia. Mas eles podem ter essa tênia por muito tempo e não ter problema nenhum, não ter sintomatologia nenhuma. Né? E eles seguem por muito tempo eliminando os ovos dessa tênia nas fezes deles. Ele fica no intestino do animal, então. Isso, dos cachorros. Sim, dos cães. Tanto o cachorro doméstico quanto silvestres, né? Porque os graxaíns também podem ter e tal. Então, entendi. eles ficam eliminando, né, esses ovos, e esses ovos são bastante resistentes. Então, eles podem ser levados pela água da chuva e podem permanecer mais de um ano, né, contaminando as pastagens. Por isso que aí vem o hospedeiro intermediário, né, o que tem a fase larval, que é a ovelha, que como ela pasta muito rentezinho do solo, né, que ela tem essa característica, né, de comer os brotinhos da pastagem, ela se infecta mais facilmente do que os outros herbívoros. Agora me chamou a atenção, mais comum... perdão lhe interromper, mais de um ano fica vivo, mas ainda em que fase? Larval mesmo, no ovo, o verme em si? Não, o ovo desse parasita ele pode permanecer mais de um ano vivo, viável, no solo. Podendo eclodir. Dependendo das condições, exatamente, dependendo das condições de umidade, temperatura, etc., ele pode, inclusive, descer, né, pelas águas da chuva, descer pela coxilha, por exemplo, e contaminar áreas mais baixas, né? E contaminar hortas, etc. Por isso que é tão importante, porque o ser humano pode... fazer a mesma função que a ovelha faz. Claro. Né? No momento de se alimentar de algum vegetal, né?
ingerir esse ovo e desenvolver a fase larval, que é o cisto hidático em si. Né? Porque essa forma larval, ela parece uma bolinha d'água. Né? Inclusive, a doença antigamente era chamada de bolha d'água. Tá. Que acontece na ovelha, pode acontecer também em outros herbívoros, que eu falei, né? Bovinos, etc. Mas também no ser humano. Claro. Só que como ela tem o crescimento lento, essa bolinha d'água ela vai crescendo em torno de 1 centímetro por ano. Entendi. As ovelhas chegam a não ter sintomas, elas são abatidas antes disso e são achados. Achamos aqui no fígado ou no pulmão. Já no ser humano, conforme ela vai crescendo, com o passar do tempo, ela vai pressionando esses órgãos. Então, o tempo médio que aparecem os sintomas são 20 anos depois da infecção. 20 anos? Olha. Isso, que ela fica ali alojada e vai crescendo. Entendi. A partir, normalmente, desse período, né, ela começa a comprometer os órgãos. E aí tem que ser feito, normalmente, cirurgias para remoção dela. Né? Vamos recapitular o ciclo, por favor, pesquisadora. Vamos lá. O cão é o hospedeiro. Aí ele expele pelas fezes, não é isso? Exatamente. E aí nas fezes é feita... vamos lá, na grama, no pasto, vai o ovino, o bovino se alimenta desse pasto contaminado e depois ele é abatido e consumido pelo ser humano e aí o ser humano é que adquire a doença? É assim? Não. O ser humano não tem problema nenhum de consumir a carne do ovino ou do bovino que estejam infectados. Não é essa forma que ele vai desenvolver. Porque quem desenvolve... o problema é de quem consumir o fígado, por exemplo, tá? Vamos supor, o fígado de uma ovelha com o cisto hidático, o ser humano, se ingerir, até ele não vai se desenvolver no intestino dele. Tá? Quem vai se desenvolver é no intestino do cachorro. Então, o problema do ciclo é fornecer vísceras cruas para os cães. Entendi. Que aí fecha o ciclo. Na verdade, o ser humano vai ficar no lugar da ovelha. Se ele ingerir os ovos de uma pastagem contaminada, de uma horta contaminada, como os ovos. E é no vegetal, então. Exatamente. É no consumo de vegetais. Exato. Ou de água contaminada. Ou da Porque água, mais ainda, contaminada com os ovos. Exatamente. Então, o ser humano vai agir como hospedeiro intermediário. Certo. Ele vai fazer a parte da fase larval do parasita. Né? Então, esse que é o grande problema. A gente, ao contrário das outras teníases que a gente falava, né? Que o hospedeiro definitivo é o humano, não. Aqui o hospedeiro definitivo são os canídeos. Então, cachorro doméstico e cachorro silvestre. Claro. E aí vale, claro, o ser humano acaba agindo... o sorro, o graxaim, que é o silvestre, o cachorro do mato, enfim. Todos esses. Então, assim, uma das formas, já adiantando o assunto, né? Uma das formas de prevenção que se tem dessa doença é simplesmente não fornecer vísceras cruas, tanto de ovelhas quanto de bovinos, né? Para os cães. Para os cães. Se conseguir ferver, de momento que levantar a fervura por 5 minutos, a gente já consegue esterilizar essa peça, né? Esse fígado, esse pulmão, e aí é possível deixar esfriar e se fornecer para os cães sem problema nenhum. Da mesma forma que fornecer, desverminar, né? Dar vermífugo para os cães a cada 3 meses. Também a gente vai eliminar o parasita adulto do intestino desse cachorro. Perfeito. E claro, quando se alimentar de algum vegetal, de alguma leguminosa, enfim, lavar bem e a água também, no mínimo, ferver a água, não é? Sim, onde não se tem possibilidade de água tratada, né? Sim. Só consumir água fervida ou filtrada, inclusive para lavar os alimentos, para consumir de outras formas, né? E também, né, lavar as mãos sempre, né, antes das refeições, ajuda bastante, principalmente com as crianças, né? Pois é, e a gente tem muitos cães errantes ali naquela região, né, inclusive cães que atacam ovinos, esse é um problema também, não é? Pois é, se tem o grande problema, né, dos cães soltos, mas infelizmente ainda o ciclo se fecha muito mais
né, quando se faz o abate. Porque, por exemplo, o cachorro que vai, digamos assim, matar um cordeiro, por exemplo, ou matar uma ovelha, ele vai consumir primeiro as carnes. Né? Ele não vai consumir as partes menos nobres, né, que são fígado, pulmão, coração, etc. Né? Geralmente eles vão consumir quando a gente carneia a ovelha, que a gente fica com a parte melhor, que é a carne, e fornece para eles essas vísceras, né? Tá bem. Então jamais fazer isso, gente. Atenção, todos que estão nos acompanhando agora. Se for fazer, não é, dar um alimento para ingesta do seu cão, que faça depois de passar por um processo de aquecimento no fogo, enfim, não é, cozinhar o mínimo possível para que não haja essa contaminação, não é, pesquisadora? Exatamente. Se tem estudos hoje em dia, né, de que se a gente conseguir injetar, por exemplo, é feito isso em cirurgias humanas. Sim. Né, se retira o líquido hidático, que se chama, né, que tem essas partes pequenininhas da tênia de dentro desse cisto, e se injeta água a 50 graus dentro desse cisto e depois se remove. Então, no momento que a água a 50 graus Celsius, que é uma água que a gente conseguiria até colocar a mão nela, né, já seria possível para matar esse cisto. Só que, claro, ele vai estar dentro do pulmão, dentro do fígado. Então, dependendo do tamanho da peça, a gente teria que ferver ela. Então, 5 minutos é o tempo que já é suficiente para isso. Bom, perfeito. Bom, a gente está falando de um conceito de saúde única, não é? Porque envolve animais, vegetais e seres humanos. Qual é o sintoma no ser humano e o que pode causar na pessoa que adquire, que é contaminada por essa doença? Pois é, esses sintomas, né, nos seres humanos, eles começam a aparecer quando o caso já está grave, né? Então, quando esse cisto já cresceu o suficiente para pressionar os órgãos, seja fígado, seja pulmão, vai se sentir dores. Órgãos vitais. Exato, mas são dores muito inespecíficas, assim. É uma dor, né, abaixo das costelas, por exemplo. É uma dor, né, perto, assim, do vazio, né, que a gente chama do flanco. Então, são dores que podem ser muitas outras coisas, e a pessoa vai procurar um médico, e nos exames de imagem, né, vai aparecer um cisto, né, uma bolha d'água, e aí se vai estudar, né. É uma cirurgia que é bastante complicada de se fazer, dependendo do tamanho e da localização do órgão, e ela pode também, né, o mais comum é fígado e pulmão, mas tem casos de acontecer no cérebro, né, de acontecer em outros órgãos mais, né, complicados ainda. Mas é necessária a cirurgia, então, para remoção, geralmente. Quando se descobre, quando se já começa a pressionar. Claro que se a gente conseguir descobrir antes, é possível fazer uma cirurgia simples, aquelas videocirurgias, né, que aí se tem, né, a remoção, a esterilização e remoção desse cisto de forma mais fácil. Mas é muito difícil, né, a gente fazer um exame de imagem assim, sem ter nenhuma suspeita. Né? Quando se tem, o caso já está mais complicado mesmo. Tem números, tem registros? Ainda é comum essa doença acontecer entre humanos? Olha, eu posso te dizer assim, ó, que só nessa nossa atividade, essa semana que eu tive ali na fronteira, na palestra que eu proferi num dia, eu perguntei, alguém aqui tem algum caso? Uma das professoras levantou a mão e disse, a minha irmã teve que tirar metade do pulmão por causa da hidatidose. Né? Uma outra a irmã da professora? Disse, meu pai... A irmã da professora. Uma menina disse, o meu pai tem uma cirurgia assim do lado, que eu imaginei que fosse do fígado, né? Que ele teve por causa dessa doença da ovelha, falou assim. Então, só ali a gente já viu 2 pessoas. Os números, a gente fala que essa é uma doença negligenciada, né? Sim. Então, os números são muito... discordantes. Pois é, né? A gente sabe que existem esses casos, a gente vê quando vai lá na fronteira, sempre tem alguém numa palestra ou alguma coisa que comenta sobre isso e que conhece alguém, mas os números, né, se a gente for analisar, eles são muito baixos. Até pela demora, não é, de se manifestar, né? Sim, né? Até se buscar da onde que veio, né? Porque as pessoas acham que é só quem mora ou vive na fazenda, né? Na área rural. Mas, na verdade, quem nasceu e viveu até, digamos, 9 anos ali, já tem risco, né? De ter se contaminado e vai desenvolver a doença, né? Só na vida adulta, quando já não estiver mais morando, né, na área rural. Que coisa, hein?
Pois bem, tá aí, olha, um assunto muito importante esse que a gente está tratando aqui, DAT-Dose. Vocês têm planos de seguir fazendo esse projeto, levando adiante em 2026, Cara Rovaina? Sim. Esse projeto em si, né, que ele é basicamente, né, foi uma solicitação do Ministério da Saúde de se conseguir fazer esse trabalho, né? Sim. Esse que eu participei agora foi a primeira fase de um projeto que vai continuar. Então a ideia era a gente conscientizar, principalmente as crianças, né, a respeito da doença, trazer um pouco de informação e já prepará-las, né, para o que vai acontecer em janeiro, que vai ser a segunda fase, que esse grupo, né, do Rio de Janeiro vai retornar, e aí junto com uma equipe maior das secretarias de saúde que vão ser envolvidas também, né, do pessoal da Unipampa, etc., eles vão nas fazendas em si, para fazer também, né, a transmissão de um pouco de conhecimento a respeito disso, e coletas de cães e de seres humanos, né? Então, coleta de fezes de cães e de sangue de seres humanos, para lá, né, na Fiocruz, se fazer esse diagnóstico precoce, né, através dos exames de sangue, para se saber se a pessoa já tem essa doença e tentar, né, combater ela antes de ser necessária uma cirurgia. Perfeito, tá aí. Bela ação desenvolvida pelas equipes da nossa Secretaria da Agricultura, juntamente com a Fiocruz e a Unipampa, não é? A partir aí de uma motivação lançada pelo Ministério da Saúde. Os casos, eles continuam sendo recorrentes, não é? Infelizmente. E pela demora, né? Pelo tempo grande, né? Para se manifestar, como disse a pesquisadora, pode demorar uns 20 anos aí para que a pessoa tenha noção, ciência de que está contaminada com a doença. Então, olha só, tanta coisa que acontece nesse período, né? Então, realmente... É verdade. É necessário mais do que nunca, então, adotar aí algumas ações, não é? Em não fornecer vísceras cruas aos cães, aos animais, vermifugar, né, a cada 3 meses. E ainda, claro, manter a higiene, né, na hora das refeições. Lavar muito bem as mãos, né? Perfeito. Excelente. Olha, belíssima entrevista com a Rovaina Doyle, que é médica veterinária. Tu estás em Eldorado do Sul, no laboratório agora já, de volta, não é? Sim. Retornei, né, na semana passada. Tá bem. E já retomei minhas atividades aqui. Perfeito. Né? E o pessoal da Fiocruz também já retornou para o Rio de Janeiro. Agora só aguardando para o que fazermos em janeiro, né? Tá, perfeito. Em janeiro vamos retornar à região. Que bom que teremos aí mais uma fase já no mês de janeiro. Cara Rovaina, muito obrigado pela participação. Portas abertas sempre aqui na Rádio Guaíba. Nossa, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Qualquer coisa é só chamar. Da mesma forma aqui. Grande abraço. Abração, tchau. E assim vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco no oferecimento do Senar RS. Força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. A gente vai para o intervalo e volta em seguida para falar da cadeia produtiva do leite. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa deste sábado, dia 6, com oferecimento do Senar. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, neste segundo bloco do Guaíba Correio Rural, deste sábado, a gente vai falar da cadeia produtiva do leite e uma boa notícia para o setor, não é? Diante de tantas notícias negativas, esta semana o setor comemorou aí a retomada por parte do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do processo, não é, de investigação antidumping das importações de leite em pó aqui do Mercosul,
da Argentina e do Uruguai, processo que tinha sido interrompido no mês de agosto, em razão de questionamentos técnicos sobre a petição. Então, a reabertura anunciada pelo vice-presidente, não é, e ministro do Desenvolvimento, o Geraldo Alckmin. A gente vai reverberar, não é, esse anúncio, falar um pouco mais sobre questões relacionadas ao leite, conversando a partir de agora com o Darlan Pagliarini, que é coordenador do Conselheite, também secretário executivo do Sindilate. Darlan, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Sandro. É uma satisfação falar contigo e teus ouvintes. E realmente num assunto aí que está sendo bastante complicado esse final de ano aí para o setor leiteiro. Exato. Né? E amenizado em partes com essa retomada da investigação, né? Onde a gente está pressionando agora o governo federal, especificamente no Ministério da Indústria e Comércio e próprio Ministério da Agricultura, para que pudesse estabelecer já de imediato uma tarifa provisória, né, das importações, já que essa retomada da investigação ela tem um prazo de até 6 meses para a conclusão. E nós precisamos de uma resposta bem antes. Entendi. Tanto que os pedidos que acabou saindo por parte do Conselheite, tanto do Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina e Paraná, além da retomada desse processo aí de antidumping, também inclui a questão até de compra de leite em pó por parte do governo federal, o que até agora não ocorreu. Pois é, então, o governo do estado até já anunciou, não é? Isso, o estado anunciou, né, 2.200 toneladas, isso ajuda bastante, né, não que vá solucionar, porque só para a gente ter uma ideia do tamanho da nossa produção. Também, não é? Exato. Mussarela, que é os dois produtos que acabam vindo da Argentina e do Uruguai, principalmente o leite em pó e queijo mussarela. Claro que vem alguns outros produtos, mas o que acaba impactando muito mais o nosso mercado é justamente esses dois produtos que entram numa escala muito grande. Sim. Então seria o quê? Uma adoção de uma sobretaxa emergencial por 36 meses, é isso? Ou o período que durar a investigação. Perfeito. Né? Porque isso já daria uma segurada nas importações, porque caso contrário, o efeito dessa retomada da investigação, ela pode até trazer um efeito contrário, porque daqui a pouco aqueles que estão importando vão importar o triplo ou quádruplo, porque sabe que daqui 6 meses poderá não mais importar. Então a gente tem esse cuidado ou essa demanda que a gente está fazendo para que justamente a gente possa avançar, já que o governo deu sinal verde com relação a essa investigação, e um fato bastante conhecido, né, que efetivamente lá em 2022, tanto o governo argentino quanto o governo uruguaio agiram de forma desonesta dentro do Mercosul, né, e que acarretou justamente esse aumento de participação no mercado brasileiro, que antes era de 2% a 3%, e hoje nós estamos falando acima de 9% a participação aí de produtos da Argentina e do Uruguai. E 9% também é a queda, não é, no preço do leite, né, para o mês de novembro, na divulgação da projeção do Conselheite, que é o Conselho Paritário Produtores e Indústrias de Leite. E isso tudo é direto resultado dessa pressão que o setor vem enfrentando com essa entrada desenfreada de leite importado, principalmente período de safra, não é, Darlan? Exatamente, Sandro. E na verdade, ele tem um lado positivo, né, da produção brasileira, que desde 2024, mas agora 2025, ele tem um aumento na produção de leite, em torno de 8% no Brasil todo. Isso, falando em 8%, nós estamos falando
acima de 2 bilhões de litros. Sim. Né? Sim. E o Brasil acaba também importando mais esses 2 bilhões de litros por ano. Uhum. Então, não tem economia, claro. Mesmo que a gente tenha aumentado o consumo de leite, derivados, queijo principalmente, Sim. mas ele cresce numa proporção de 1% e pouco. Uhum. Né? Ter um aumento aí de 8% a 10% de oferta de produto, já que nós não exportamos, acaba justamente pressionando o mercado interno para questão de baixa de produto, e, consequentemente, isso acaba repercutando no produtor e na própria economia desses municípios, porque acaba circulando menos volume de recurso. Daí a necessidade, né, de medidas de governo, inclusive com a compra, né, e aí pode ser pela própria Conab, enfim, que faça as distribuições de leite no setor, não é? Exatamente, nos programas sociais do governo. Aí a gente tem o PAAP, o PENAI, enfim, não é? Tem os restaurantes solidários. De repente pode aí ser uma das soluções, não é? E também políticas de investimento, né, na área técnica, para a produção, enfim. E eu queria também tratar sobre uma questão macro maior também, porque na própria reunião do Conselheite, não é, nós tivemos a participação do pesquisador da Embrapa Gado de Leite, o Glauco Carvalho, que abordou esse cenário econômico e numa forma até universal, e mostra que é um problema que o que vendo não é uma realidade aqui apenas no Brasil, não é? Essa mudança no cenário de preços. Então, é uma questão que estamos vendo aqui, mas também tem fora também esse problema, não é, Darlan? Hoje a gente está vivendo no mundo todo, ano de 2025, um aumento de oferta. Pois é, um volume bem maior. E esse aumento de oferta, ele se dá porque, efetivamente, no ano de 2024 e até o final do primeiro semestre, início do segundo semestre de 2025, os preços pagos ao produtor, ele estava com um resultado positivo na atividade. Então, isso motiva ele a aumentar a produção, aumentou os investimentos, mas, de outro lado, ocorreu essa situação aí de que essa combinação de aumento de produção no mundo todo acarreta nessa situação, né? E nem todos os governos dão linha para estocagem de produtos, né? Porque a questão de tanto o leite em pó quanto manteiga, a gente pode estocar por até 2 anos, mas aí a gente precisa também ter linhas de crédito para poder suportar o custo desse estoque. Perfeito. Muito bem. Bom, de qualquer forma aí, a gente vai ficar atento aos desdobramentos, acompanhar, né, a investigação antidumping, e para que isso se acelere o mais rápido possível. A gente sabe que vai ter daqui a alguns dias manifestação da FETAG, grande parte aí do problema aí que é relacionado inclusive à dívida dos agricultores, e aí temos aí a questão do preço no leite, mas também no arroz, no trigo. Então, e é um problema que afeta a todos os setores, do pequeno ao médio grande, não é? Então nós temos produtores de leite em todos os segmentos, né, da nossa pecuária leiteira, em todos os portes. Eu quero agradecer Darlan Pagliarini, colocar sempre à disposição aqui, não é? A Rádio Guaíba, ele que é secretário executivo do Sindilate, coordenador do Conselheite, e desejar aí que nesse fim de ano, não é, com o início das férias, as festas, haja um consumo interno também maior, né, no leite e derivados, né, Darlan? Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Sandro, e fico à disposição, né? É uma satisfação sempre falar contigo e teus ouvintes, e que a gente possa voltar aí, principalmente nos primeiros dias de 2026, ou quem sabe ainda em 2025, com essas ações aí por parte do governo federal, para que realmente acabe tendo uma luz aí com relação ao produtor de leite
que vive essa situação aí e as indústrias juntamente, né, nesse momento difícil aí. Muito obrigado e um bom dia para vocês aí, bom final de semana também. Um bom fim de semana, um grande abraço. E seguimos falando da pecuária leiteira, pois mesmo em um ano desafiador, a raça holandesa vai celebrar a dedicação e a excelência da atividade no ano de 2025. O reconhecimento do trabalho de produtores, parceiros, entidades e empresas junto à raça holandesa em 2025, em um ano desafiador para o setor, ocorre no próximo dia 13 de dezembro com a entrega do Troféu Destaque Holandês. Como de praxe, a homenagem será durante a confraternização de fim de ano da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, no pavilhão do Gado Leiteiro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O presidente da Gado Holando, Marcos Tang, destaca que, apesar dos desafios com a deteriorização nos preços da produção de leite, é importante valorizar as pessoas. Principalmente produtores que fizeram as suas atividades com grande dedicação, sabedoria, tecnologia, trabalho e muito amor ao que fazem e excelência no que fazem. Teremos muito mais a ser premiados, mas temos que usar alguns critérios. Tang reforça o reconhecimento aos produtores, associados ou cooperados que se sobressaíram nos serviços realizados junto à Gado Holando, como registro genealógico, controle leiteiro e classificação, dizendo que essas ações são fundamentais para o melhoramento genético da raça holandesa e para o fortalecimento do rebanho. O dirigente também destaca as entidades que caminham ao lado da Gado Holando e sempre apoiam a associação em eventos e pleitos. Ao lembrar ainda do apoio do setor jornalístico ao divulgar a realidade do agro, reforça o cuidado e o respeito com que os produtores tratam seus animais, sempre pautados no bem-estar deles e na produção consciente. Da agência AgroEffective, Rejane Costa. Obrigado, Rejane. Assim vamos encaminhando o encerramento deste bloco no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul, crédito consignado, CLT é no Banrisul. A gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos voltando agora com o terceiro bloco do nosso programa deste sábado. Em nome do Senar RS, está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. E agora, neste bloco, a gente começa falando do cavalo crioulo, animal símbolo do Rio Grande do Sul. As atividades relacionadas a esta raça de equinos movimentam mais de 5 bilhões de reais no Brasil. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC, e a Exalc-USP, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, fizeram um estudo do mercado que apontou que as atividades que envolvem o cavalo crioulo empregam mais de 30 mil pessoas diretamente e outras 130 mil de forma indireta no país. O gerente de expansão da entidade, Gerson de Medeiros, traz agora no programa todos os dados da pesquisa. A gente fez um levantamento, né, com o principal intuito é a geração de renda que cada cavalo crioulo proporciona perante o Brasil afora. Historicamente, a gente é muito escasso de dados informativos sobre o mundo equestre. Quando a gente começou o programa de expansão do cavalo crioulo há 10 anos atrás, completando em 2025, 10 anos do projeto de expansão do cavalo crioulo, nós paramos para rever os planejamentos, quais são os planos futuros e tudo mais, e nos encontramos com uma literatura muito fraca em números do mercado equestre nacional. Buscamos a Exalc, que é referência em pesquisa nacional, que faz parte da Universidade de São Paulo, da USP, no qual o professor Roberto Arruda, que todos os trabalhos científicos, quando eu comecei essa pesquisa, ele fazia parte. Então, ele que fez o estudo do complexo do agronegócio do cavalo, né, pelo mapa. Então,
dando credibilidade, principalmente, né, como referência em pesquisas. Tá. Chegamos nesses números aí extremamente positivos, né, de movimentação financeira. Então, o resultado é que cada cavalo crioulo gera a renda de praticamente 10 mil reais por ano. Isso dentro de uma esfera de um rebanho de quase 500 mil de animais, não é? Exatamente. Então, chegamos nesse resultado extremamente expressivo. E o que mais nos deixa contente é a questão socioeconômica que isso atinge, né? Que são praticamente 160 mil famílias sustentadas por esse complexo de cadeias que é o cavalo crioulo. Quer dizer, e empregos diretos e indiretos que são proporcionados, não é? Exatamente. Essa pesquisa nos trouxe um dado muito importante, que são 30 mil empregos diretos, que são empregos considerados dentro da porteira, e praticamente 130 mil empregos indiretos, né? Que é todo o mercado. O mercado equestre é muito difícil de fazer um levantamento, porque ele não tem... não é uma cadeia linear, né, que tem os processos todos selecionados. São cadeias ramificadas, né? Por exemplo, esse uniforme que eu uso hoje do cavalo crioulo vem do vestuário. Pois é. Essa coletiva da imprensa que a gente fez na parte da manhã, aqui em Esteio, teve um buffet, teve equipe de som, né? Então tem o transporte. Então toda essa cadeia é muito ramificada, né, e muito expressa. Então... é um valor muito, muito grande, né? E mostra a força do cavalo crioulo no cenário equestre nacional. E mostra que o esporte, não é? Cresce cada vez mais no universo do cavalo crioulo, que foi forjado na lida do campo. Hoje inverteu-se, né? Antigamente era o cavalo mais para trabalho, hoje é um cavalo atleta consolidado. Exatamente. Essa pesquisa nos trouxe um dado muito importante, e a gente tinha números anteriores, que o cavalo de trabalho era muito mais expresso em movimentação, né? Volume muito maior. Hoje, com essa mudança de cenário, diminuindo um pouco a pecuária, aumentando a agricultura, consequentemente, os animais apareceram com muito mais evidência em provas equestres. Perfeito. Então, a nossa vitrine hoje, falando das provas esportivas seletivas, é quase 75% do universo nas provas esportivas do mundo equestre do cavalo crioulo. Pois é, exatamente, é um detalhe, porque quando a gente, aqui no Rio Grande do Sul, fala do cavalo crioulo, imediatamente a gente relaciona ao freio de ouro, que é a principal competição. Mas se for olhar os números aqui, o laço comprido, né, hoje é o que mais gera renda e há uma concentração e uma expansão enorme lá para cima onde vocês trabalham, né? O laço comprido, a gente considera isso, até o nosso próximo objetivo como pesquisa, é a mensurar a movimentação que o laço comprido tem no Brasil. Nós acreditamos que seja talvez a maior modalidade equestre do país. Eu acredito que num final de semana, do Rio Grande do Sul até o Amapá, aconteçam de 70, 80, 90 eventos, rodeios, somente de laço comprido. Então, é uma expressão muito grande. A gente já mapeou grande parte, né, com nossas parcerias desses eventos oficiais e trazendo, né, para dentro da casa. Outra modalidade muito expressiva, Sandro, é o Doma de Ouro, que está acontecendo esse final de semana, esteio a final. Trabalha com animais jovens, com potrancos e potrancas. Exato, né? Até uma prova extremamente interessante, porque animais são revisados e eles começam a sua doma, eles têm 30 dias para apresentar uma prova. A gente vê animais aí... Animais que eram chucros e em 30 dias tem que estar pronto para uma prova. Exatamente. E como é uma prova muito rápida, né? Então existe uma revisão desse animal, depois de 30 dias ele corre. Essa prova cresceu muito, né? E mostra também a aptidão não só da evolução genética do cavalo, mas como a evolução dos nossos domadores, né? Que são os símbolos do Rio Grande do Sul. Então, essas duas modalidades se despontam, né? Claro que o freio de ouro e a morfologia, a marcha de resistência são nossas provas de seleção, sempre vão continuar sendo, mas são provas que usam um universo um pouco menor, né? De percentual de animais, porque são animais de alta performance. Perfeito. Bom, o Gerson está em São Paulo desde quando e há quanto tempo que existe esse trabalho de expansão da raça? A associação, ela é daqui, é do Rio Grande do Sul, o cavalo foi forjado por aqui, mas hoje é esse trabalho de fomento em outras partes do país, não é? Exato. Sandro, hoje a gente tem um produto final muito qualificado, né? O cavalo crioulo é um produto extremamente competitivo em qualquer lugar que ele pise, qualquer prova equestre nacional. Esse projeto completou 10 anos em 2025, né? Começamos em 2015. Hoje nós temos um time formado, né? Fazendo esse trabalho. Hoje a minha residência é em São Paulo, moro na cidade da Indaiatuba, São Paulo. Mas viajo por todo o Brasil e dando auxílio também aos analistas de expansão que a gente foi selecionando no Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste brasileiro. Gerson de Medeiros, gerente de expansão da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, parabéns pelo trabalho. Conte com a gente sempre aqui na Rádio Guaíba.
É um prazer falar contigo, Sandro. Conheço de longa data, né? Entrega um trabalho excepcional também no meio do cavalo crioulo. Te parabenizo, né, por esse trabalho, por esse programa que a gente fala agora. E o cavalo crioulo, repetindo, eu acho que é uma frase para a gente encerrar, eu considero que é um produto final de extrema qualidade, que é competitivo em qualquer prova que ele andar mundo afora. Bem, e agora o assunto é o programa Terra Forte. A Secretaria de Desenvolvimento Rural divulgou nesta semana os primeiros beneficiários e oficializou o início da operação no estado. Começaram nesta terça-feira os primeiros atendimentos aos produtores rurais selecionados na Operação Terra Forte. O programa do governo estadual é destinado a agricultores familiares que adotem medidas de recuperação da fertilidade do solo. Nesta fase, ainda classificada como projeto piloto, serão atendidos 12 produtores de 12 municípios diferentes. Com isso, a ideia é testar em condições reais as ferramentas e metodologias que serão aplicadas em todo o desenvolvimento do Terra Forte. Participam desta fase inicial os municípios de Caraá, Estrela, Ijuí, Jacutinga, Manoel Viana, Morro Redondo, Nova Roma do Sul, Palmitinho, Paraíso do Sul, Porto Mauá, Sananduva e Venâncio Aires. Engenheiro agrônomo da Emater RS, Ronaldo Carbonari, conta que a entidade deve visitar cerca de 5.000 propriedades rurais do estado e, com isso, será possível identificar as necessidades específicas de cada produtor. Nessa visita de diagnóstico é onde são identificados caracterizadas as propriedades, tanto no aspecto produtivo, social e ambiental, e principalmente quando se faz a coleta de amostras de solo para identificar quais são as necessidades e depois encaminhar aí a etapa seguinte, que é a elaboração de um plano de ação individual, customizado, eu diria, para cada uma das propriedades e que vai constar das ações, das diversas ações que o programa proporciona, direcionadas, evidente, então, para essas necessidades que são identificadas, que serão identificadas na etapa de diagnóstico. O plano de ação, uma vez elaborado, ele vai constar dessas ações, dos respectivos itens que serão adquiridos com os R$30 mil, até R$30 mil que o programa alcança para cada propriedade, e passarão à etapa de implementação e execução. Nessa etapa de implementação, a Emater, através dos seus extensionistas, vai fazer o acompanhamento, a assistência técnica, pelo período do projeto, pelo período do programa, que é de 2 anos. Então, são 24 meses de acompanhamento, de assistência técnica nas propriedades, visando a aplicação do recurso, evidentemente, mas fundamentalmente a implementação das ações que constam nesse plano de ação. Bom, a procura foi uma procura bem grande, né? 52 mil agricultores familiares. Isso, na avaliação de vocês, da Emater, vai ter qual impacto tanto na recuperação do solo e o que representa essa busca tão grande? Há tantos agricultores aí que estão conscientes da necessidade de recuperação do solo? Sim, acessaram o valor de R$30 mil, mas fundamentalmente é aplicar esse recurso em práticas, em ações que encaminhem, que melhorem, especialmente a condição de solo das propriedades, para enfrentar o que nós estamos presenciando, assim, quase de rotina, que são esses agora chamados extremos climáticos. Falta de chuva em algum período do ano, excesso de chuvas em outras épocas do ano. O solo é o meio, o recurso de produção aí que ele pode ser melhorado de maneira a permitir que quando chove demais, a gente tenha um solo com maior proteção, por exemplo, com cobertura de solo, plantas de cobertura, melhor estruturado, isso permita ele infiltrar mais a água, absorver mais a água, reduzir a enxurrada. Por outro lado, quando falta chuva, este solo com maior capacidade de armazenamento, maior perfil de crescimento de raízes das plantas, permitir que esses cultivos eles resistam mais ao período sem chuva. Então, nós acreditamos que a
a parte de divulgação, ou dar a entender o objetivo do programa, nós fomos bem claros, e que os produtores que procuraram realmente eles têm essa ciência e eles amadurecem frente a essa questão dos extremos climáticos que tem acontecido em todo o estado. Então, eles procuram exatamente isso, fazer na sua propriedade a melhoria. E aí o grande ganho desses produtores não é exatamente os 30 mil reais que o programa oferece, mas sim os ganhos que ele vai ter em produção, em ganhos de produtividade, principalmente de estabilidade de produção frente aos eventos climáticos. Bom, e Ronaldo, para além do campo, quais são, na avaliação de vocês, os resultados que o programa Terra Forte pode trazer para a sociedade gaúcha como um todo, além dos produtores rurais diretamente atendidos? A agricultura é a atividade que é capaz, e aí pensando no macro, né, de, a partir de práticas de conservação do solo, especialmente, atuar naquilo que a gente chama lá de mitigação dos efeitos dos gases de efeito estufa. Então, essas práticas que o Terra Forte preconiza, cobertura de solo durante todo o ano, aumento da infiltração da água, aumento dos teores de matéria orgânica, ele também contribui para essa questão climática que é o sequestro de carbono, ou seja, contribuir para a redução das emissões de gases do efeito estufa. Então, eu diria que os grandes ganhos assim para a sociedade, é importante que a sociedade também compreenda e se solidarize com isso também, porque diferente de outros setores da economia, que eles podem reduzir as emissões, a agricultura ela pode não só reduzir, como ainda absorver, sequestrar carbono, ou seja, ela contribui no todo para que esse balanço seja negativo. E este, juntamente com a questão da produção, o abastecimento local de alimentos, fibras e energia, que são o papel da agricultura, são os dois grandes ganhos, eu diria assim, resultados que o Terra Forte se propõe em benefício exatamente de toda a sociedade gaúcha. O programa Operação Terra Forte vai destinar R$30 mil aos produtores selecionados e durante 2 anos eles colocarão em prática os planos de recuperação do solo, elaborados em parceria com a Emater. Ao todo, serão destinados R$300 milhões ao programa, com recursos do Fundo do Plano Rio Grande, o FUNRIGS. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Amaral. Obrigado, Eduardo. Chegamos assim ao fim deste terceiro bloco no oferecimento do Senar RS, força para o agro é força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul Crédito Consignado CLT é no Banrisul. A gente vai ao intervalo e volta em seguida com o último bloco do programa deste sábado. Estamos voltando agora com o quarto e último bloco do programa deste sábado, dia 6, no oferecimento do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. E neste último bloco vamos falar da cadeia produtiva da erva mate, pois no primeiro semestre foi lançado aqui no estado, em Espumoso, no Vale do Taquari, um refrigerante de erva mate. A bebida está fazendo sucesso e nós vamos saber mais deste produto conversando a partir de agora com a Natália Aguiar, que é engenheira florestal e diretora de operações da Ervais do Futuro. Seja bem-vinda ao programa. Olá, Sandro, tudo bem? Muito obrigada. A satisfação é toda nossa recebê-la.
Bom, erva mate faz parte, né, da vida, do dia a dia de nós gaúchos, né, daqui da nossa população do sul do país. Claro que a gente já sabia, né, da utilização em outros produtos, mas principalmente, claro, do nosso mate, do nosso chimarrão. Mas e o refrigerante? Que ideia foi essa? Como é que começou tudo e como é que se chegou a esse produto? Conte-nos um pouco mais. Claro, vou contar. Esse produto ele foi idealizado pelo nosso sócio fundador, que se chama Ilo. E o Ilo estava em viagem pela Europa e na Suíça ele encontrou várias marcas de bebidas com mate, sendo que uma delas era um refrigerante. Certo. Então ele, como produtor, como pessoa dentro dessa cadeia da erva mate, obviamente ficou muito curioso, né? E levou algumas bebidas para provar. Tá. Então Mas essas bebidas lá na Europa, era de mate, de erva mate mesmo ou era algum outro? Exatamente. Ah, olha só. Quer dizer que importavam a matéria-prima daqui para produzir lá? É isso? Sim, essa marca, na verdade, é uma marca argentina, que pelo que deu para entender pelos contatos que nós tivemos, essa pessoa, né, esse argentino mora lá, então criou esse produto. Então a erva mate deles vai da Argentina, né? A gente tem o Brasil e a Argentina como principais países produtores da erva mate, mas tem se observado que a erva mate ela vem ganhando o mundo. Então, na Alemanha tem marcas de bebidas, de energéticos com erva mate, a gente encontra em vários outros países. E então nessa viagem ele viu essa bebida, experimentou, e foi para ele uma surpresa o sabor que ele encontrou, porque ele achou realmente uma bebida gostosa de ser consumida e que, né, despertou um interesse dele maior. Então, nós inclusive fizemos contato com essa empresa, pensamos em alguma parceria nesse sentido, mas não houve uma continuidade, e aí nós resolvemos criar o nosso próprio refrigerante com a nossa matéria-prima. Perfeito. Pois é, matéria-prima de vocês mesmo. A empresa a Ervais do Futuro, ela mesma produz? Isso mesmo. Nós temos hoje 35 hectares implantados de erva mate, aqui em Espumoso, no meio de todas as lavouras de grãos. Estamos nós como única propriedade produtora de erva mate aqui na cidade. Então, cultivada, ervais cultivados. Isso, cultivada. A gente vem aí um longo período, mais de 10 anos, cultivando, mas vem realmente... Viemos pensando em processamento há uns 2 anos. Então, até então, a gente só vendia, né, a matéria-prima. E a partir de um ponto, a gente repensou nossa estratégia como empresa e passamos a processar. Então, hoje a gente beneficia essa erva mate, que é a que vai para nossas latinhas do refrigerante. Legal. Bom, e aí é uma parceria com a Helenza de Antagorda, não é? Isso mesmo. Nós criamos essa parceria com a Helenza, então o refrigerante ele foi formulado por nós. A Helenza envasa, distribui, comercializa, e a gente está, por meio deles, também atingindo muitos clientes que eles já tinham, né? Então, para nós foi muito mais fácil esse começo com uma empresa apoiadora nesse sentido. Mas conte-nos um pouco mais sobre este refrigerante, para quem não conhece ainda, a fórmula dele, quanto por cento. Conte-nos como é que se deu essa ideia, tem uma responsável química, como é que foi que se desenvolveu tudo isso? Sim, a formulação, ela foi feita de uma maneira muito... A gente até brinca que foi sorte ter dado tão certo. Olha só. Porque foram vários detalhes que fizeram com que a gente chegasse nessa fórmula, nesse sabor. As pessoas geralmente associam, né, com o sabor de chimarrão. Amargo, portanto. Assustadas, não sei se eu vou gostar. Mas ela é uma bebida totalmente diferente do chimarrão em termos de sabor. Certo. Então a nossa erva mate que a gente produz aqui, que a gente tem um processamento que ele é 100% elétrico, diferente de qualquer outra indústria no mundo, a gente não usa a queima da madeira para processar esse material, então ele não tem nenhum resíduo de fumaça. E o sabor dele é completamente diferente. Não tem um sabor defumado, então. Então a gente trabalha, por exemplo, com linhas de chás a partir da erva mate.
Tá. Então a gente tem um sabor que ele é muito suave, muito adocicado e que não lembra aquela erva mate mais tradicional. Perfeito. Então o nosso produto ele já é diferenciado desde a origem. Então a nossa matéria-prima é diferente, a gente criou uma fórmula pensando nessa matéria-prima e o sabor realmente ele surpreende. Olha então só. tem muitas pessoas que associam com o sabor de pêssego, de frutas amarelas, de uva. Muita gente acha que lembra um espumante. Isso na sensorialidade, então. Isso, exatamente, no sensorial. E a cor dele também ficou muito bonita, que ele puxa para quase um dourado. Então ele é um amarelinho claro puxando para o dourado. Uau! Realmente é um produto que nos surpreendeu. Sim. A gente não esperava que fosse ficar tão bom Que também. legal. E refrescante, acredito. Sim, muito. A gente conseguiu agora desenvolver a fórmula do zero, já está sendo comercializado e a gente acredita muito que esse produto ele pode ganhar mercado muito rápido, principalmente agora se aproximando do verão, né? Exato. A gente tem esse produto como alternativa, já que ele não tem outros saborizantes, então ele é saborizado somente com a erva mate, do extrato natural da erva mate. Nós não temos corantes. O produto é sem glúten, o zero é 0 calorias, a gente não tem nenhuma adição de nenhum outro produto a não ser erva mate, água e o adoçante ou o açúcar. Ou o açúcar, no caso do tradicional. Exato. Quer dizer, então, natural, é então, é uma bebida... Sim, é uma bebida que vem como uma alternativa, né? Claro. Mais saudável. E fora a refrescância, o sabor que você disse que surpreende, ainda tem as propriedades, né, da erva mate, que tem cafeína, tem sido utilizado, inclusive, muito para a produção, né, de energéticos, também traz isso no seu conceito, não é? Justamente. Esse produto a gente não foca muito nele como um energético, porque não foi o nosso objetivo de lançamento. Então ele pode ter, sim, resquícios de cafeína, porque ele é feito, né, com erva mate natural. Mas a gente tem pensado muito em expandir, né, uma linha de bebidas com outras opções, incluindo energéticos. Então a gente olha para esse lado da erva mate muito, né, como uma fonte de compostos bioativos, como a gente chama, que aí são esses que fazem bem para o organismo, né, entre eles a cafeína e a teburamina, que são estimulantes. Exatamente. Bom, pensando nisso também, vocês já estão aí trabalhando com um shot energético, é isso? Isso, nós temos também como empresa uma parceria também com uma outra empresa do Paraná, e eles desenvolveram com a nossa matéria-prima um shot energético que ele é 100% natural. Então o que vai nele é principalmente erva mate, né, em maior quantidade, vai menta, gengibre, ginseng e maca peruana. Uau! Então ele tem um sabor muito refrescante também, e ele vem num sachê super pequeno, de 1,5 grama, e você dilui numa garrafinha de água. Então ele é um produto muito prático para ser levado para todo lugar. Olha só, esse sim já tem aí a energia já dentro no seu teor maior, não é? Exatamente, porque a erva mate ela tá ali íntegra, você tá vendo, né, o pó e consome aquele produto diretamente. Então ele é muito bacana como produto natural e energético. Imagina maca, ginseng, erva mate, é uma bomba de energia, né? E são só plantas medicinais, né? Então, sim, exato. Tem aí todo natural, né? Exato. Para quem faz academia, atividade física, né? É ótimo, uma ótima opção. Como um pré-treino e até mesmo como para foco no trabalho, nos estudos, né? Tem todo esse apelo de realmente atenção, foco, muito bacana. Tá legal. Bom, eu falei antes que tá no Rio Grande do Sul e no Paraná, rede de supermercados, restaurantes, como é que tá essa distribuição? Sim, a gente tem feito parcerias, né, com redes. Então, uma rede que a gente acha mais fácil, geralmente eu sei que em Porto Alegre, por exemplo, tem muitos, né, é do Zafari, Bourbon. Então a gente fez uma parceria com eles. A gente tem outras tantas redes no litoral, ali na região metropolitana, na Serra. Então a gente tem expandido e tem tido muita procura em outras regiões também. Hoje a nossa dificuldade ela é mais logística, né, por conta de frete e tudo mais.
Mas a gente está com várias estratégias para expandir dentro do estado, principalmente fortalecendo nossa marca primeiramente aqui, mas também, né, pensando em levar para os outros estados. Pois é. E a gente viu recentemente uma das mais tradicionais empresas ervateiras do Rio Grande do Sul, a Vir, né, que acabou, não é, fechando suas portas, parando com as suas operações, vendendo que parte do patrimônio, enfim, e outras empresas enfrentando dificuldade no setor. Quer dizer, e essa pode ser uma alternativa, né, no momento de crise, né, buscar novas operações, não é? Sim, a nossa empresa sempre teve como foco produtos inovadores a partir da erva mate. Então, nós não queremos ter uma marca de chimarrão tradicional no mercado ou de tereré. A gente sempre focou nos chás e nas bebidas alternativas, na erva mate como um alimento. Então, o nosso foco ele é totalmente diferente. E a gente tem tido uma boa aceitação e as pessoas, depois que elas sabem dos benefícios, que elas entendem a aplicabilidade da planta, elas passam a se interessar por isso, né? Então a gente tem trabalhado a erva mate com uma outra visão, fugindo desse mercado mais tradicional, que a gente sabe que é muito importante, mas que vem realmente enfrentando dificuldades, né? Porque é um mercado um pouco limitado, tem muita concorrência, então a gente preferiu fugir desse nicho e partir realmente para a inovação. Acertaram em cheio. Excelente, olha, muito bom conversar com a Natália Aguiar, que é engenheira florestal. Bom, e para você, não é, que é do ramo da engenharia florestal, a gente estava falando antes do Ivar Wendling, né, que é um craque, né, lá no Paraná. Acredito que para você que é profissional, né, e que vem na academia já quando já se estuda, né, essa nossa planta, que eu acho fantástica, um símbolo nosso aqui, deve ser uma alegria enorme ver para você né, ver o sucesso desse refrigerante, não é? Sim, para mim eu brinco que realmente é um sonho realizado, porque eu sou da área da pesquisa, porque eu fiz mestrado e doutorado com o Ivar Wendling, que realmente é uma referência no mundo da erva mate, né? Tem muito conhecimento. E então, eu, inclusive, abri mão de um concurso público para ficar na empresa trabalhando com erva mate. Que legal. Então, eu me apaixonei pela espécie como um foco de pesquisa mesmo, mas para mim se tornou uma fonte isso, exatamente. Eu poder trabalhar com uma espécie e ter essas possibilidades de mercado mesmo é uma coisa fantástica. E uma espécie nativa, nossa, adaptada, né, a todas as condições, né, de solo e de clima, né? Que legal. Perfeito. Natália Aguiar, engenheira florestal, diretora de operações da Ervais do Futuro, que tem então a yerba mate, refrigerante, não é, de erva mate, que foi lançado no primeiro semestre, agora ganhou a sua versão 0 e que está nas gôndolas dos supermercados aí, para que todos nós aí possamos saborear. Muito obrigado, Natália. Conte com a gente aqui sempre na Rádio Guaíba. Eu que agradeço, Sandro, e convido o pessoal também a nos seguir, né, nas redes sociais. A gente tem o @Ervais do Futuro e nós também temos o @yerbamate com Y, 2 T's, .refri. Perfeito. Então, yerbamate.refri. Um grande abraço. Muito obrigada, até. Chegamos assim ao fim de mais uma edição do Guaíba Correio Rural, a revista diária do agro, no oferecimento do Senar RS, força para o agro é força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e retorna na próxima segunda-feira em 2 horários, às 5 da manhã e também às 11h30 da noite. Até lá, um grande abraço e um ótimo fim de semana. Você ouviu Guaíba Correio Rural.